Olá, professor e professora, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre 5 brincadeiras para as aulas online. Antes de tudo, eu quero pontuar que toda brincadeira, todo momento de interação, toda atividade lúdica feita em sala, ela tem que trazer consigo um propósito. Claro que a gente faz por um divertimento, faz para interagir com os alunos, faz por um momento, sabe, de distração, mas tem que trazer consigo um propósito. Nessa brincadeira, o que é que o meu aluno vai aprender com ela? O que é que ele vai absorver com ela? O que é que ele vai adquirir na vida dele? O que é que ele vai acrescentar para ele? Então a brincadeira deve sim trazer esse aspecto de divertimento, mas tem que ter um propósito, o propósito da aprendizagem. Esse é o principal propósito da brincadeira. A primeira brincadeira é a mímica. Eu, por ser professora de língua estrangeira, acabo trabalhando muito vocabulário com os alunos. E eu gosto muito de trabalhar a mímica porque eu trago a interação deles, trabalho a pronúncia com eles e ainda trabalho o vocabulário. Por exemplo, eu estava trabalhando as profissões com o terceiro ano e aí eu imitava as profissões, eu fazia a mímica de uma determinada profissão e os alunos adivinhavam. Então nisso eu trabalhava a pronúncia, quando eles diziam qual era a profissão em inglês. Eu tinha a interação deles, eles ficavam animados para responder, queriam participar. E também trabalhava a questão do conteúdo, eles olhavam no livro, eles paravam para pensar. Então a mímica ajuda muito na língua estrangeira e também, pelo meu ver, ajuda também na questão do vocabulário na língua nativa da gente, no português. Se você é professora ou professor da educação infantil e está trabalhando as sílabas, está trabalhando o vocabulário com os alunos, é muito bom, porque eles vão ver, poxa, o som dessa sílaba, quando eles falam, olha, o som do B, o som do D, eles vão trabalhar o vocabulário que você ensinou, eles vão relembrar das palavras e você vai ter esse momento de interação com o seu aluno. A segunda brincadeira é a forca. Eu gosto muito de trabalhar a forca com as turmas que já são maiores. Com o terceiro, quarto e quinto ano, eu tentei com o primeiro ano e não desenvolveram tão bem por estarem sendo alfabetizados, então eu indico a você a usar com turmas maiores. Por exemplo, quem é de português ou língua estrangeira pode usar a forca na questão da formação das palavras. Ao montar a palavra, né, dizendo as letras, o aluno aprende que letras formam aquela palavra e tem essa questão da formação. Na questão da língua estrangeira, quando o aluno diz, né, o resultado, qual é a palavra que tentaram achar, ele trabalha a pronúncia dessa palavra na língua que está aprendendo. Também em outras matérias como geografia. Você pode colocar lá um bioma, ao aluno descobrir qual é o bioma, né, falando as letras, trazer um breve resumo sobre isso. Em história também, substituindo o bioma por um período histórico e ao descobrirem qual é o período, falar características dele, falar quando ele foi, né, o que é que ele representou, o que é que se passou naquele período. Quem é de literatura, por exemplo, pode fazer com escolas literárias e ao aluno descobrir qual é a história, você começar a falar sobre ela, abordar outra questão. Então a forca é uma boa pegada, tanto para o fundamental quanto para o ensino médio e até para a universidade. Você é professor que vai adequar isso à sua aula. A terceira brincadeira não tem basicamente nome, mas é você trabalhar com a descrição de alguma coisa. Por exemplo, quem quer trabalhar vocabulário pode descrever o que é. Vamos supor que você está trabalhando com frutas. Ah, essa fruta é de tal cor, a gente come ela em tal horário, a gente usa ela em tal receita, para o aluno descobrir qual é essa fruta. Tanto pode ser trabalhado na educação infantil, para aqueles que estão aprendendo, né, as palavrinhas, ou na língua estrangeira. Também na questão da exatas, você pode falar, eu uso essa fórmula para fazer tal coisa, essa fórmula é usada para tal questão, para tal conteúdo, e os alunos falarem qual é a fórmula, né, descobrirem qual é a fórmula. Quem é de história pode falar as características de um período, as características de um acontecimento e o aluno adivinhar qual é. Quem é de geografia ou de qualquer outra matéria pode falar também conceitos, características e o aluno descobrir sobre o que está sendo falado. É a gente usar a descrição para gerar uma adivinhação, né? E isso gera curiosidade neles, eles vão lá ver no livro, ver no resumo, ver no caderno. Então a gente descreve para eles e eles adivinham, trazendo essa resposta pra gente. E é uma boa pegada de brincadeira também. A quarta brincadeira é a adivinhação com papéis. Ela pode ser muito bem utilizada para professores e professoras de exatas. Por exemplo, num papel que dê para ser bem visto, você pode colocar uma fórmula e pedir para que os alunos te digam qual é o nome dessa fórmula. Ou fazer o contrário, pode colocar o nome da fórmula e pedir que os alunos te descrevam ela. Você que é de química, por exemplo, pode pegar pequenos papéis e colocar elementos da tabela periódica e pedir que os alunos te digam quais elementos são aqueles. Você que é de física pode colocar um símbolo, uma letra, algo que compõe uma fórmula e pedir para que os alunos te digam o que aquilo significa, o que aquilo representa.
Quem é de matemática pode colocar um conceito, colocar um objeto, um símbolo e pedir as características daquilo dentro do conteúdo. O triângulo, o círculo, coisa do tipo. Usar essa questão do papel pode ser muito boa para memorização, que eles vão olhar para as fórmulas e pode ajudar na interação também. A quinta e última brincadeira é a interação entre duplas. Por exemplo, independente da matéria que você seja, você pode estabelecer um diálogo entre dois alunos. Se o programa que você usa para fazer suas aulas tem essa disponibilidade de desligar todos os áudios e ligar apenas dois, você pode usar essa brincadeira. Por exemplo, língua estrangeira, você pode colocar dois alunos para fazer um diálogo, relacionado ao conteúdo nessa língua. Se você é de matemática, pode pedir para que um aluno escolha uma questão, escolha uma fórmula e peça para que o outro aluno diga essa fórmula. Não só de matemática, física e química. Pode pedir para que um aluno faça perguntas a outros no conteúdo que vocês estão trabalhando, para que quem está respondendo também tenha participação e quem está só ouvindo vai adquirir esse conhecimento, vai absorver isso. Se você é de literatura, por exemplo, pode pedir para que o aluno fale características de algo e o aluno tem que responder, não só literatura, como de outras matérias. Um aluno diz características e o outro aluno responde sobre o que ele está falando. Então essa questão de dupla pode ser muito boa, tanto para quem pergunta, como para quem responde e para quem ouve. Todo mundo absorve e todo mundo sai aprendendo. E eu finalizo o vídeo de hoje agradecendo a você por tê-lo assistido. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de deixar um comentário falando o que você achou do vídeo, se ele acrescentou em algo nas suas aulas, uma dica, uma crítica construtiva, vai ser muito bem-vinda. Não esquece também de indicar para os seus amigos e amigas, professores e professoras. Vai ser muito bom. Obrigada por ter assistido. Deus abençoe você que assistiu e até o próximo vídeo do canal.